Olá, bom dia. Jesus é o Senhor. Vamos à nossa leitura bíblica desse dia 29 de junho, em 2 Reis, capítulos 15 e 16, Salmos 147, Provérbios 18, versículos 4 e 5, Atos, capítulo 19, versículos 21 a 41, ao som da canção Voltar ao princípio, e comecemos em nome de Jesus nesse exato momento. Vamos lá. No 27º ano do reinado de Jeroboão, rei de Israel, Azarias, filho de Amazias, rei de Judá, começou a reinar. Tinha 16 anos de idade quando começou a reinar e reinou 52 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jecolias e era de Jerusalém. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que Amazias seu pai havia feito. Apenas os lugares altos não foram tirados, e o povo ainda sacrificava e queimava incenso nesses altos. O Senhor feriu o rei, e ele ficou leproso até o dia da sua morte, e morava numa casa separada. Jotão, filho do rei, era responsável pelo palácio e governava o povo da terra. Quanto aos demais atos de Azarias e a tudo que fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Azarias morreu e foi sepultado no túmulo de seus pais, na cidade de Davi. E Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. No 38º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Zacarias, filho de Jeroboão, reinou sobre Israel em Samaria durante 6 meses. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como tinha feito seus pais. Não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que este levou Israel a cometer. Salum, filho de Jabes, conspirou contra ele, atacou-o diante do povo, matou-o e reinou em seu lugar. Quanto aos demais atos de Zacarias, está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel. Esta foi a palavra que o Senhor falou a Jeú. Os seus filhos, até a 4ª geração, se assentarão no trono de Israel. E assim aconteceu. Salum, filho de Jabes, começou a reinar no 39º ano do reinado de Azias, rei de Judá. Reinou durante 1 mês em Samaria. Manaém, filho de Gadi, foi de Tirza a Samaria, atacou Salum, filho de Jabes, matou-o e reinou em seu lugar. Quanto aos demais atos de Salum e a conspiração que fez, está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel. Saindo de Tirza, Manaém destruiu a cidade de Tifsa e todos os seus moradores, bem como toda aquela região, porque não abriram o portão da cidade. Ele a devastou. A terra rasgou o ventre de todas as mulheres grávidas, desde o 39º ano do reinado de Azarias, rei de Judá. Manaém, filho de Gadi, começou a reinar sobre Israel e reinou 10 anos em Samaria. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Durante todos os seus dias não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que este levou Israel a cometer. Então Pul, rei da Síria, veio contra a terra e Menahem lhe entregou 34 toneladas de prata para que este o ajudasse a consolidar o seu reino. Para pagar ao rei da Síria, Menahem exigiu dinheiro de todos os poderosos e ricos em Israel, 600 gramas de prata por cabeça, e assim o rei da Síria deu a volta e não se demorou ali na terra. Quanto aos demais atos de Menahem e a tudo que fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel? Menahem morreu e Pecaías, seu filho, reinou em seu lugar. No 50º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Pecaías, filho de Menahem, começou a reinar e reinou sobre Israel em Samaria 2 anos.
fez o que era mal aos olhos do Senhor, não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que este levou Israel a cometer. Peca, seu capitão, filho de Remalias, conspirou contra ele e o feriu em Samaria, na fortaleza do palácio real, juntamente com Argobe e com Ariê. Com Peca estavam 50 homens dos gileaditas. Peca o matou e reinou em seu lugar. Quanto aos demais atos de Pecaías e a tudo que fez, está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel. No 52º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Peca, filho de Remalias, começou a reinar e reinou sobre Israel em Samaria 20 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebati, que este levou Israel a cometer. Nos dias de Peca, rei de Israel, Tiglat-Pileser, rei da Síria, veio e conquistou Ijon, Abel-Bet-Maaca, Janoa, Quedes-Azor, as regiões de Gileade e da Galileia, toda a terra de Naftali, e levou os seus habitantes para a Assíria. Oséias, filho de Elá, conspirou contra Peca, filho de Remalias, atacou-o e o matou, e reinou em seu lugar, no 20º ano do reinado de Jotão, filho de Uzias. Quanto aos demais atos de Peca e a tudo que fez, está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel. No 2º ano do reinado de Peca, filho de Remalias, rei de Israel, Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jerusa e era filha de Zadok. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que Uzias, seu pai, havia feito. Apenas os lugares altos não foram tirados e o povo ainda sacrificava e queimava incenso nesses altos. Jotão construiu o portão de cima da casa do Senhor. Quanto aos demais atos de Jotão e a tudo que fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Naqueles dias, o Senhor começou a enviar Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, contra Judá. Jotão morreu e foi sepultado no túmulo de seus pais na cidade de Davi, seu pai. E Acás, seu filho, reinou em seu lugar. Amém? Prossigamos ao capítulo 16 de 2 a Reis. Senhor Jesus, no 17º ano do reinado de Peca, filho de Remalias, Acás, filho de Jotão, rei de Judá, começou a reinar. Acás tinha 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que era reto aos olhos do Senhor, seu Deus, ao contrário de Davi, seu pai. Andou no caminho dos reis de Israel e até queimou seu filho como sacrifício, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos lugares altos, nas colinas e debaixo de toda árvore frondosa. Então Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para lutar contra ela. Cercaram a casa, mas não conseguiram derrotá-lo. Naquele tempo, Rezim, rei da Síria, restituiu Elat à Síria e expulsou dela os homens de Judá. Os sírios foram para Elat e ficaram morando ali até o dia de hoje. Acás enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Síria, dizendo: Eu sou seu servo e seu filho. Venha me livrar do poder do rei da Síria e do poder do rei de Israel, que se levantam contra mim. Acás pegou a prata e o ouro que havia na casa do Senhor e nos tesouros do palácio real e mandou de presente ao rei da Síria. O rei da Síria lhe deu ouvidos, subiu contra Damasco, tomou-a, levou o povo para aqui e matou Rezim. Então o rei Acás foi a Damasco para se encontrar com Tiglat-Pileser, rei da Síria. Ao ver ali um altar, enviou ao sacerdote Urias o modelo do altar e a planta segundo a qual tinha sido feito. Urias, o sacerdote, edificou um altar segundo tudo que o rei Acás havia ordenado de Damasco.
O sacerdote Urias fez isso antes que o rei Acais viesse de Damasco. Quando o rei voltou de Damasco, viu o altar, aproximou-se dele e nele sacrificou. Queimou o seu holocausto e a sua oferta de cereais, derramou a sua libação e aspergiu o sangue das suas ofertas pacíficas naquele altar. O altar de bronze que estava diante do Senhor, ele o tirou da frente do templo, do lugar entre o altar dele e a casa do Senhor, e o pôs ao lado do seu altar, do lado norte. O rei Acás também ordenou ao sacerdote Urias, dizendo: use este altar grande para o holocausto da manhã, para a oferta de cereais da tarde, para o holocausto do rei e a sua oferta de cereais, e para o holocausto de todo o povo da terra, a sua oferta de cereais e as suas libações. Todo o sangue dos holocaustos e todo o sangue dos sacrifícios você deve aspergir nele, mas o altar de bronze ficará para a minha deliberação posterior. E o sacerdote Urias fez tudo como o rei Acás lhe havia ordenado. O rei Acás cortou os painéis dos suportes e tirou as pias que estavam em cima deles. Pegou também o mar de fundição e o tirou de sobre os touros de bronze que estavam debaixo dele e o pôs sobre um pavimento de pedra. Também, por causa do rei da Síria, retirou da casa do Senhor a estrutura coberta para uso no sábado, que tinha sido construída no templo, e a entrada real pelo lado de fora. Quanto aos demais atos de Acás e ao que fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Acás morreu e foi sepultado junto a seus pais na cidade de Davi, e Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Jesus é o Senhor. Até o alva atingir, prosseguir, até o alva atingir. Prossigamos agora para o Salmo 148. Aleluia! Louvem o Senhor do alto dos céus, louvem o Senhor nas alturas, louvem o Senhor todos os seus anjos, louvem-o todos os seus exércitos celestiais, louvem o Senhor sol e lua, louvem-o todas as estrelas luzentes, louvem o Senhor céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois ele deu uma ordem e foram criados. Ele os estabeleceu para todos sempre, fixou-lhes uma ordem que não será mudada. Desde a terra, louvem o Senhor, louvem-no monstros marinhos e todos os abismos, fogo e granizo, neve e vapor e ventos fortes que lhe executam a palavra, montes e todas as colinas, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e todo o gado, animais que rastejam e aves, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e moças, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, a sua majestade está acima da terra e do céu, ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que ele é chegado. Aleluia, ó Senhor Jesus. A paz vorazes lobos não cedemos, sobre os astutos homens prevalecemos. Tudo isso observou o Senhor, e nesses tempos. As palavras de uma pessoa são águas profundas, e a fonte da sabedoria é um ribeiro que transborda. Não é bom ser parcial com os ímpios, para torcer o direito contra os justos. Provérbios, capítulo 18, versículos 4 e 5. Dê-lhe a direção, mesmo ao de colar esmodeando, e nisso Deus nos aprovando. Só isso não lhe satisfaz, ele quer ser em nós primais. Caso contrário, nosso brilho interior é mover ao Senhor.
Atos dos Apóstolos, capítulo 19, a partir do versículo 21. Depois destas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia. Ele dizia: depois de passar por Jerusalém, preciso ir também a Roma, tendo enviado à Macedônia dois daqueles que o ajudavam, a saber, Timóteo e Erasto. Permaneceu algum tempo na província da Ásia. Por esse tempo houve grande tumulto em Éfeso por causa do caminho, pois um ourives chamado Demétrio, que fazia modelos de prata do templo de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros do mesmo ofício, disse-lhes: senhores, vocês sabem que a nossa prosperidade vem deste ofício, e agora vocês estão vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a província da Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. Não somente há o perigo de que o nosso negócio caia em descrédito, como também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja considerado sem valor e que até venha a ser destruída a majestade daquela que toda a província da Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isto, ficaram furiosos e começaram a gritar: grande é a Diana dos Efésios! E a confusão se espalhou pela cidade e todos juntos foram correndo para o teatro, arrastando consigo os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Quando Paulo quis apresentar-se ao povo, os discípulos não o permitiram. Também algumas autoridades da província que eram amigos de Paulo mandaram um recado pedindo que ele não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia tinha virado uma confusão e, na sua maior parte, nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então tiraram Alexandre do meio da multidão e os judeus o empurraram para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos a uma voz gritaram durante quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios! O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: senhores Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu do céu? Ora, não podendo isto ser contestado, convém que vocês se mantenham calmos e não façam nada de forma precipitada, porque estes homens que vocês trouxeram para cá não profanaram o templo, nem blasfemam contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, saibam que existem os tribunais, ó Senhor Jesus, existem os tribunais e os procônsules. Os tribunais, houve um probleminha aqui no app. Existem os tribunais e os procônsules que se acusem uns aos outros. Repetindo, versículo 38. Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, saibam que existem os tribunais e os procônsules, que se acusem uns aos outros ali. Mas, se vocês estão pleiteando alguma outra coisa, isso será decidido em assembleia regular, porque também corremos o risco de sermos hoje acusados de revolta, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar este ajuntamento. E havendo dito isto, dissolveu a assembleia. Amém. Jesus é o Senhor, essa é a nossa porção desse dia. Desfrutemos da palavra do Senhor. Amém. Suportamos, mesmo assim perseveramos. Velozes lobos na igreja entraram e ao rebanho não
prepararão. Astuciosos dentre nós surgirão, e ao erro a muitos induzirão. A tais vorazes lobos não cedemos, sobre os astutos homens prevalecemos. Tudo isso observou o Senhor, e nesses termos nos aprovou. Vejamos o que nos olhou e reprovou o Senhor. É que sem temor abandonamos o primeiro amor. Ver o que nos levou ao chão e nos arrepender é dele a direção. Mesmo ao Nicolás modeando e nisso Deus nos aprovando. Só isso não lhe satisfaz, ele quer ser em nós primais. Caso contrário, nosso brilho interior é mover ao Senhor. Voltar ao princípio é ver desvios, mas não retroceder. Pelo contrário, nos arrepender e reaver o que sempre Deus quis ter. De novo com ele nos alinhar e o caminho retomar. Os desvios corrigir, prosseguir até o alvo atingir. O Senhor libertação total nos deu de homens maus, para de modo capaz cumprir seu plano original. E a igreja edificada ser conforme o seu bom prazer.